E aí pessoal, beleza? Domingo, 19 de abril de 2020, né? E eu tô aqui para falar para vocês sobre uma coisa chamada intervenção militar constitucional. What the fuck is this? Né? Existe isso? Será que existe intervenção militar constitucional? Já faz um tempo que a gente observa algumas movimentações, né, pedindo isso na internet, corrente no WhatsApp, né? Na época da greve dos caminhoneiros já houve algumas manifestações nesse sentido. Depois disso tivemos outras vezes manifestações também nesse sentido de uma suposta, né, intervenção militar constitucional, de algumas pessoas defendendo isso, tá? E hoje, especificamente nesse domingo, tivemos diversas pessoas manifestando, né, e pedindo uma intervenção militar constitucional. Mas eu pergunto, será que isso existe? Tá? Será? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Eu fiz esse vídeo especialmente para explicar para vocês. Será que existe intervenção militar constitucional? Será que tem isso na Constituição Federal de 88? Né? Tem a possibilidade do povo pedir ao presidente da República para ele fechar os demais poderes, etc. Será que existe isso na Constituição Federal? O que vocês acham? Olha, eu já vou dar um spoiler para vocês, tá? Eu vou explicar ao longo do vídeo, mas eu vou dar um spoiler. Isso daí é a mesma coisa que você falar que a Terra é plana. Tem quem fala, não tem quem fala? Quem defende que a Terra é plana? Então, falar que existe, que tem fundamentação jurídica, que tem respaldo jurídico, uma intervenção militar constitucional, é a mesma coisa que você defender que a Terra é plana. Tem quem defenda, não tem? Mas tá passando vergonha, né? Quem defende que a Terra é plana a essa altura do campeonato está passando vergonha. Quem defende uma suposta intervenção militar constitucional com respaldo na Constituição Federal também está passando vergonha, tá? E olha, pessoal, capricha na criatividade para passar vergonha. Vamos dar uma olhada junto comigo em algumas das chamadas que eles utilizam para tentar transparecer uma ideia de que existe mesmo previsão constitucional para isso, tá? Mas não existe. Mas vamos dar uma olhada na criatividade deles, olha só. Então, pessoal, olha só, você vê, né? Esse primeiro aqui só tem a bandeirinha, né, tá aqui a bandeirinha do Brasil, intervenção militar constitucional, vamos mudar o país. Aqui a gente vê algumas, né, das manifestações que já aconteceram. Aí você vê essa, né, sensacional essa frase, não queremos eleições, queremos intervenção, né? Basicamente tá falando, olha, essa democracia tá atrapalhando, esse negócio de democracia, a gente não sabe usar, então vamos acabar com ela, né? Como se, entendam, né? O remédio, só existe um remédio para a democracia, esse remédio se chama mais democracia, tá? Mas vamos lá, tá? Aqui um antigo também, do ano passado, né? Intervenção militar, intervenção constitucional das Forças Armadas, e agora a gente começa a chegar, olha esse, intervenção militar é diferente de golpe militar, intervenção precisa que o povo exija, tem amparo constitucional nos artigos 1º e 142, olha só, o pessoal foi lá e colocou aqui um amparo constitucional para uma intervenção militar, falando que é diferente de golpe. Será que tá certo isso? Pode isso, Arnaldo? Né? Tem amparo na Constituição? Será? Olha, difícil, hein? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Olha só. Recado à imprensa comprada, mentirosa, manipuladora. Intervenção militar constitucional, artigo 142. Não é regime militar. Será que não é regime militar? É ok, então, será, né? Mas tudo bem. Aqui, olha só. Bolsonaro precisa ter a coragem de agir dessa forma, usar o 142 da Constituição Federal, né? Olha aqui, usar o 142 da Constituição Federal para desfazer o Congresso, o STF e o STJ. Será que tem isso? Decretar o voto impresso em 100% das eleições, refazer o Congresso com novas eleições, refazer o STF e o STJ pelo critério de juízes concursados mais antigos com tempo limitado de mandato. Bom, esse aqui, né? O cara que fez esse estava usando alguma coisa que eu tenho até curiosidade, porque deve ser forte, o que ele tomou para escrever isso deve ser muito forte. Mas o 142, será que o 142 da Constituição dá tanta margem de interpretação assim? Será? Vamos dar uma olhada na Constituição Federal, ver o que a Constituição Federal fala? Então vamos junto comigo, vamos lá na Constituição Federal para a gente dar uma olhada, o que ela traz. Então
vamos lá, olha só a Constituição, o 142 da Constituição, o que ela fala? O que nós temos aqui no 142 da Constituição? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, o 142, ele não fala, não tem nada expresso nele sobre uma eventual intervenção militar constitucional. A única coisa que ele traz pra gente é de que as Forças Armadas são realmente instituições nacionais permanentes e regulares, com hierarquia e disciplina, organizadas sobre a autoridade suprema do presidente e que tem como destinação a defesa da pátria. Aqui, ó, garantia dos poderes constitucionais, não é para garantir todos os poderes constitucionais, não é para garantir só o executivo, tá ok? É para garantir o executivo, o legislativo, o judiciário, garantir a democracia. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Quem defende a terra ser plana, desculpa, quem defende a intervenção militar constitucional, fala com base nisso aqui, né? O presidente invoca o 142 e para garantia da lei e da ordem, acabar com o comunismo, com, sei lá, o raio que parta e fazer uma intervenção militar constitucional. Gente, isso que está aqui no 142 não tem nada a ver com intervenção militar constitucional. O que está no 142 aqui é o decreto GLO. Tá? Decreto GLO é o que usou para fazer segurança do Papa, é o que usou para as Olimpíadas, é o que usou no Rio de Janeiro algumas vezes. O decreto para garantia da lei e da ordem, o decreto GLO, tem lei complementar regulamentando, a lei complementar 97, tem o decreto, tá? O decreto 3897 de 2001 fala sobre o decreto GLO. O decreto GLO, ele atribui às Forças Armadas nada mais do que o quê? Do que poder de polícia. Porque a gente sabe que segurança pública não está aqui no 142 da Constituição que a gente está enxergando. A segurança pública está lá no 144 e as Forças Armadas não fazem segurança pública, tá? O decreto GLO é para atribuir poder de polícia às Forças Armadas. Tem nada a ver com intervenção militar, hipótese restrita, local limitado e simplesmente está atribuindo a ela poder de polícia. Não tem nada a ver. O 142, em nenhum momento a gente consegue extrair dele a possibilidade de uma intervenção militar constitucional, tá? Não dá. Não tem como extrair. Lembrando que sempre a gente tem que interpretar a Constituição como uma coisa só. Tá? Mas então no 142 não dá. Vamos até dar uma olhada juntos no decreto. Vamos ver o que é esse decreto, o decreto GLO, né, o que regulamenta o uso do GLO. O que ele fala, o que ele traz pra gente. Olha aqui, esse aqui é o decreto 3897, tá? Que fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, ou seja, para o decreto GLO, tá? Então, aqui, tá, o que ele traz pra gente é competência exclusiva do Presidente da República, o uso das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, pode ocorrer de sua própria iniciativa ou dos outros poderes constitucionais, representados pelo Presidente do Supremo, do Senado ou da Câmara. Mas assim, qual é o objetivo? Olha o artigo 3º, tá, do 3897. Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos no artigo 144, lhes incumbirá, sempre que se faça necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na competência constitucional e legal das polícias militares, observados os termos e limites impostos a essas últimas pelo ordenamento jurídico. Gente, entendam. O que o decreto está fazendo é simplesmente, olha lá, ó, dar às Forças Armadas, o que o decreto GLO pode fazer é dar às Forças Armadas a atribuição de poder de polícia, olha lá, aquilo que é função da Polícia Militar, prevista no 144, atribui para as Forças Armadas por força de uma situação excepcional. E isso daqui não tem nada a ver com intervenção militar constitucional. Então, daqui, esse decreto GLO não tem nada a ver. Vamos dar uma olhada no resto das coisas que as pessoas costumam utilizar como fundamento. Então vamos voltar lá para a Constituição para ver se a gente acha essa intervenção militar constitucional em algum lugar lá. O decreto GLO a gente já viu que não serve. Então voltamos aqui
para a Constituição Federal, o 142 a gente já viu que tá difícil de encaixar nele, né? A intervenção chamada, a suposta intervenção militar constitucional. Vamos fazer uma coisa, vamos vir aqui então, vamos procurar, vamos fazer um esforço. Vamos vir aqui na Constituição Federal e vamos lá no estado de sítio, que é o instrumento máximo, né? Utilizado para a estabilidade das instituições democráticas e tudo mais. Olha só, o presidente da República pode, ouvidos do Conselho da República e o Conselho de Defesa, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Então assim, no estado de sítio também não dá para encaixar nenhuma intervenção militar, não dá para você extrair nada daqui do 137 que fundamente, que justifique uma intervenção militar constitucional para acabar com os outros poderes, fechar o Congresso, tirar os ministros supremos, essas coisas. Possível, não tem, a gente não extrai daqui, não tá nenhuma das hipóteses, nem no inciso primeiro, nem no inciso segundo. Isso é absurdo. Tá, professor, mas eu sei que a Constituição fala de intervenção em algum lugar. Sim, ela fala de intervenção. Tô rolando aqui pra gente chegar lá onde ela fala de intervenção. Mas a intervenção que ela fala diz respeito ao Pacto Federativo. Não tem nada a ver com um poder intervindo no outro, tá? O que houve no Rio de Janeiro, inclusive. Essa intervenção que a gente observa aqui no 34 da Constituição, olha lá, a União intervindo nos estados e no Distrito Federal, isso daqui inclusive é uma exceção à regra de ouro da não intervenção, mas isso não tem nada a ver, a gente não enxerga em nenhuma das hipóteses, não se encaixa aqui, nem passa nem perto de se encaixar aqui, nenhum tipo de intervenção militar em defesa do presidente contra os outros poderes. Isso não existe, não tem previsão aqui no 34, tá? A gente não encaixa ela em nenhum momento do 34. Mas então vamos lá, o pessoal fala assim, não, mas todo o poder emana do povo. Sim, realmente, olha aqui o artigo 1º da Constituição Federal. Olha o que ele fala pra gente. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O poder é realmente, todo o poder emana do povo. Mas como que o povo exerce esse poder? Nos limites da Constituição Federal, por meio de seus representantes eleitos. Nós vivemos de uma democracia. Não dá para falar, se você o povo exerce o poder do jeito que ele quiser, tá ok? Então tá, então se a maioria do povo entender que tem que tacar fogo no resto, pode tacar fogo. Pelo amor de Deus, você tá voltando lá pra Alemanha nazista e pior, inclusive, uma versão piorada, inclusive. Pelo amor de Deus, todo o poder é do povo, mas o povo exerce como? Nos termos e limites da Constituição, seja por meio de seus representantes eleitos, seja diretamente. Nós vivemos de uma democracia e o único, como eu sempre falo, se a democracia tem defeitos, o único remédio para isso se chama mais democracia. E essa ideia de que o povo votou, o povo colocou ele lá e pode então tirar todos os outros. Isso não existe. Olha aqui o que fala o artigo 2º. São poderes independentes e harmônicos entre si. Os três. Legislativo, executivo e judiciário. Não está escrito na Constituição assim, olha, o presidente tem um superpoder, pelos poderes de Grayskull, eu posso tirar os outros poderes. Não, não está escrito, tá? Todos os poderes, inclusive, tem a função exatamente de limitar o outro, sistema de freios e contrapesos. Gente, não tem como você falar, você dá esse poder, ninguém pode ter esse poder, nem o legislativo, nem o executivo, nem o judiciário, eles se contrabalanceiam, é o sistema de freios e contrapesos, tá? Mas é todo mundo corrupto, professor, é tudo bandido, tá? Se é tudo bandido, eles têm responsabilização política administrativa, responsabilização penal, todo mundo responde, tem os mecanismos previstos na Constituição. Entendam, o único instrumento que autorizou você, que autorizou o chefe do executivo a fechar Congresso Nacional, a fechar o Legislativo, a desrespeitar a decisão judicial, é o ato institucional número 5, que é um exemplo absoluto do quê? De golpe de Estado. Então entendam, não há nenhum fundamento jurídico na Constituição que permita se extrair a ideia de legitimidade do presidente convocar uma intervenção militar constitucional. Pelo contrário, se o presidente fomenta qualquer tipo de direcionado a isso, ele está cometendo crime de responsabilidade, tá? Então não há. Vou fechar aqui a Constituição para a gente fazer uma conclusão juntos sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Então, depois de ver tudo isso, nós chegamos à conclusão que não existe dentro da Constituição Federal nenhuma menção à chamada intervenção militar constitucional. Não há essa possibilidade, não tem lastro jurídico para que isso aconteça,
tá? Isso é sinônimo, é um jeito bonitinho de se falar o quê? Em golpe militar. A única forma de existir uma intervenção militar que permita ao presidente fechar o legislativo, trocar o judiciário, fazer o que for, isso só tem um nome para isso, tá? E o nome disso é o quê? Isso é golpe. A Constituição, quando dá o poder para o povo, ela traz os mecanismos que o povo vai utilizar para exercer esse poder, tá? Então, lá na Constituição nós temos possibilidade de qualquer cidadão formular uma denúncia, nós temos a possibilidade de qualquer cidadão fazer um pedido de impeachment, pode ter pedido de impeachment de ministro do Supremo, pedido de impeachment de membro do Legislativo, né? Respondem por crime de responsabilidade, todo mundo. Tudo tem os seus mecanismos previstos na Constituição. Tudo isso para quê? Para assegurar a democracia. Quando a pessoa fala em concentrar todos esses poderes no chefe do executivo, parece que é o chefe do executivo, né? Nem o Capitão América pode ter tanto poder assim. Tá? Então, entendam, o sistema de freios e contrapesos jamais permitiria a constitucionalidade de uma intervenção militar neste sentido, no sentido de o presidente da República convocar para fechar o Congresso, fazer novas eleições, tá? Nem até mesmo um instituto interessante que se chama o Recall Constitucional, nem ele tem nada, não tem absolutamente nada a ver com uma suposta intervenção militar e não é adotado no Brasil. O Recall Constitucional, que seria a possibilidade de novas eleições para determinados cargos quando os ocupantes deixassem a desejar. Nem isso não existe previsão aqui no Brasil para acontecer, tá? Então, intervenção militar constitucional, em síntese, tá? É a mesma coisa que defender que a Terra é plana. Tem quem defenda, mas tá passando vergonha. Isso não existe, tá? Aí, qual que é o grande problema? Todos nós temos o direito a ter pensamentos estúpidos, né? A manifestação de pensamento é livre. E todo mundo tem que ter a possibilidade de manifestar o pensamento. O direito à estupidez humana também é um direito fundamental, vamos dizer assim. O direito a exteriorizar pensamentos estúpidos é, sim, um direito fundamental. Inclusive eu defendo, todo mundo pode, mas tem, né? Todo mundo tem que se manifestar da forma que bem entender. O problema é quando esses pensamentos estúpidos começam a tomar corpo em atos que atentem contra a democracia, né? O problema é esse pensamento estúpido começar a ser praticado, colocado em prática. Esse é que é o problema, tá? Não se esqueçam, a democracia, ela tem defeitos? Tem, mas ainda assim é a melhor forma que pode existir, tá? Melhor forma do que mesmo, falando nisso? É forma ou é regime? Ou é, o que é mesmo? Democracia? Democracia é regime de governo. Lembra disso. Regime de governo, né? Por quê? Você lembra que o poder é do povo. E o povo sempre toma na onde? Toma no rego. Então, democracia é regime de governo. E olha, dentre os tipos de regime de governo, a democracia com certeza é a melhor. E democracia, se ela tem seus defeitos, a gente combate com mais democracia, mais participação popular, mais mecanismos. Não é tomando o poder para alguém, né, dando o poder para alguém. Nem eu, né, que tenho uma identidade secreta, poderia ser detentor de tanto poder assim, tá? Que o poder corromperia. E a gente sabe que só o poder pode limitar o poder. Então, executivo, legislativo e judiciário, o sistema de freios e contrapesos existe exatamente para quê? Exatamente para evitar arbitrariedades, evitar que tenham super poder em algum deles. Tá? É porque tá longe de ter aí, né? Quem tá achando que tem superpoder, né? Que tem que concentrar o poder todo nele, tá? Alguma coisa tá errada. E ó, não vamos passar vergonha. Sabe aquela história? Basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo, tá? Essa é a maior aberração que a gente já viu nos últimos tempos. Então, não vamos passar vergonha, tá bom? Vai ter mais vídeo depois. Tamo junto, abraço.